No ar, o programa Ponto de Vista pela TV Câmara Sorocaba, canal 61.3, TV aberta digital, também canal 6 da NET ou através do YouTube. Lá no YouTube você pode, inclusive, se inscrever no canal da Câmara Sorocaba e acompanhar todas as transmissões da TV Câmara através da internet. Neste programa, nós temos convidados muito especiais para falar de um tema de relevância aqui para a comunidade de Sorocaba. Inicialmente, gostaria de saudar o vereador Cláudio Sorocaba 1, hoje nosso vice-presidente da mesa diretora dos trabalhos, e também a Mazé de Almeida Lima, professora Mazé, que tem uma larga experiência no âmbito social da cidade de Sorocaba e justamente porque o tema de hoje será ação social no município de Sorocaba. Quero começar com uma cordial saudação, junto com o vereador Cláudio Sorocaba 1, perguntando sobre os aspectos da ação social aqui na cidade de Sorocaba, principalmente aqueles aspectos que são emanados aqui desta Casa de Leis. Olha, para mim é uma honra estar mais uma vez aqui no programa. Nós sabemos que o trabalho social é um trabalho que precisa ser feito, não só em Sorocaba, mas em vários municípios. Mas, infelizmente, a gente tem que falar que no nosso município a coisa não está andando do jeito que a gente gostaria e esta casa, como legislativo, gostaria que estivesse andando. Mazé de Almeida Lima, professora Mazé, tem uma larga experiência na luta de classes, já foi secretária da Cidadania aqui no município de Sorocaba, fundadora do Momunes. Mazé, você tem íntima relação com as questões sociais da cidade de Sorocaba. As questões sociais são importantíssimas para o desenvolvimento da própria comunidade, não? Olha, primeiro eu queria dizer do prazer de estar aqui, né? Acho que esse tipo de informação para a população é muito importante, mas o tema escolhido aqui pelo nosso vereador, do serviço social que o município desenvolve, nesse momento nós não estamos num momento bom, mas Sorocaba é uma cidade de muita ação social pelas entidades. As entidades hoje fazem quase 80% do trabalho social da cidade. Agora, é importante também frisar que os nossos entrevistados desse programa vieram da base social. Né? Inicialmente eu gostaria de questionar justamente como é que foi essa transformação, lógico que resumidamente, do vereador Cláudio Sorocaba 1. Segundo consta, e o senhor sempre frisa, vereador, o senhor veio do trabalho rural, da roça. Como é que é essa transformação e hoje chegar a vice-presidente, o senhor que já ocupou por vários mandatos a presidência desta Casa de Leis, mas ter esse respaldo básico na roça e no início de carreira, em situações de risco até do ponto de vista social? Olha, eu que cheguei em Sorocaba em 84, sofri muito, né, trabalhando no serviço pesado. Eu lembro que eu morava numa residência ali no Jardim Magnólia, de aluguel ali, e aí eu saí, porque na época mais jovem, né, hoje já passou uns aninhos, e eu estava no Círculo, no centro, e quando peguei o último ônibus, cheguei em casa, cheguei lá, minha mãe com as minhas irmãs com canequinha, tirando água da casa que tinha invadido a água. Então, veja só, isso é uma coisa que a gente vê, aconteceu comigo lá atrás, mas a gente vê acontecendo direto com as famílias do nosso município e em outros municípios. Quando a gente fala no social, hoje nós aqui, junto com a Mazé, falar em ação social, sem falar em Mazé Lima, fica difícil no município de Sorocaba, porque nós tivemos aí, quando secretária da Cidadania, fez um excelente trabalho. Isso mostra, porque a pessoa que sentiu na pele sabe o que é, porque muitas vezes aquela pessoa que sempre nasceu, não sou contra ninguém que nasceu do berço de ouro, mas você tem que olhar mais de perto, aquela pessoa que já teve sofrimento na pele, ele sabe o que é. Então o trabalho social, eu que entrei na política como presidente da Associação de Moradores da região do Júlio de Mesquita Filho, então já trabalhava com a camada mais carente. Então, quando a gente se propomos a vir para o Legislativo, a gente deu continuidade nesse trabalho, que é trabalhar para as pessoas que mais precisam. Mazé de Almeida Lima, a sua origem também é uma origem simples. Primeiro, conta um pouquinho sobre ela e
como é que isso ajudou na sua trajetória social aí, de larga experiência na cidade de Sorocaba? Olha, eu costumo dizer que o que fica gravado em você é toda essa sua primeira infância, até aí você pegar seus 10 anos, tudo isso fica gravado em você. E esse tempo todo eu vivi praticamente no arrebalde de São Paulo, que naquela época, lá pelo lado de Peruche, Casa Verde, era o fim de São Paulo. Então eu cresci na periferia, então eu tenho essa vivência de morar em barraco, que já morei, morar em cortiço, que São Paulo é mais cortiço do que favela, né? Então eu tenho muita experiência disso, porque saí de São Paulo com quase 14 anos que vim para Sorocaba. E praticamente saí de uma infância pobre e fui viver no meio de rico. Então eu tenho a experiência dos dois lados. Porque daí eu vim para Sorocaba e fui estudar no Colégio Santa Escolástica, que na época era o top, né? Tanto que hoje as pessoas, como é que você sabe isso? Eu sei porque eu vivi isso. Osasco, periferia de Osasco, periferia de Peruche, de Casa Verde, eu conheço tudo isso. Mas eu queria dizer o seguinte, que outro dia numa conversa, a pessoa falou assim, do jeito que você fala, dá a impressão que quem é rico não pode fazer o social, ser um secretário ou ser um prefeito, não é isso. A pessoa estuda para também fazer o trabalho social. Mas não adianta você ter 4, 5 faculdades e não entender realmente a necessidade da população. Não é verdade? Às vezes você sabe, para você fazer um projeto para a cidade, para o município, mas no meio, vocês sabem como vereadores, vai na prefeitura ou na secretaria, pede uma coisa, não tem, não dá, com quem que eles vão? Com o vereador. Então o vereador passa a se inteirar de assuntos particulares, específicos da necessidade da população carente. Vereador Cláudio do Sorocaba 1, nós temos, obviamente, notícia de uma larga atuação do senhor aqui nesta Casa de Leis, principalmente com o objetivo social. Dentre os projetos que o senhor pode destacar, quais que o senhor gostaria de destacar que teve um impacto social importante na cidade? Olha, um dos projetos que logo quando eu cheguei aqui nesta casa e eu fiz um projeto que foi em 2005, que é um projeto voltado na área social. Que eu lembro no meu gabinete, a Mazé acabou de falar, que a população acaba procurando os gabinetes. E uma família me procurou que estava com uma pessoa doente, muito doente, e precisava de um auxílio, né, um encaminhamento. E nós, na época, procuramos essa família e conhecemos a situação. Eles moravam lá no Laranjeira, num barraco. Lá. E aí, o que aconteceu? Aquela senhora acabou falecendo. E aí teve o velório. Naquela época, a OCEL e a OFEBA, eles não tinham um trabalho social. Porque o que acontece? Nós podemos fazer o velório gratuitamente, mas fica fechado o caixão aqui, amanhã cedo sai o primeiro que sai. Isso é um absurdo, né? Então, mas se você pagasse uma taxinha, eles preparavam o corpo, o carro da funerária levava até a casa, você tem que arrumar um local. Aí o velório era feito na casa. Imagine só, nós no velório dessa senhora à noite e começou a chover. Imagina só que teve que mudar o caixão da mulher de local, dentro do barraco da mulher. Então isso é um absurdo. Quando eu vi aquilo, que eu estava lá, eu falei, isso é uma coisa que não pode acontecer com o ser humano. E aí quando eu voltei de lá, aí eu cheguei no meu gabinete, chamei meu advogado e falei, vamos procurar a lei que que dá a concessão para essas empresas explorar o serviço funerário no nosso município. Aí conseguimos achar no artigo 5º lá uma brecha, né? E aí eu coloquei lá, toda pessoa que se declarar sem recurso financeiro, ela tem o direito de ter o caixão, o velório, porque eles alegavam que não podia fazer o velório lá porque gastava energia, gastava cafezinho. Pô, isso é um absurdo, o caixão ficar fechado lá no canto, podia ficar, mas o teu velório, isso aí é um absurdo. Então, o que eu fiz? Fiz a lei. Hoje a pessoa tem direito ao velório gratuito, ele vai lá também ter o caixão, uma coroa de flor e o ônibus também para poder levar. E uma taxa também que tinha na época, que era R$17 também, muitas famílias não tinham como pagar, da prefeitura também. Tudo isso é isento. Hoje, então, a pessoa, independente se ela tem um convênio com a OCEL ou com a OFEBA, ela vai ter o velório dela dignamente. Porque o que acontece?
essas empresas, que são só duas em Sorocaba, exploram o serviço e muito, né? Ganham muito dinheiro, mas eles não pensam no povo. Né? Então, com esse projeto de lei, foi um projeto de lei que veio favorecer as pessoas que mais precisam. Né? Então, e temos também outro projeto de nossa autoria, que é a farmácia 24 horas nos pronto atendimento de urgência e emergência nas unidades de saúde. Porque antes, eu lembro quando eu entrei aqui, o Vitor Lippe, também nós entramos junto, quando ele foi eleito prefeito, foi o mesmo ano que eu entrei, e aí eu fiz esse projeto, aí o pessoal aqui, não, porque não dá certo, isso aqui, e eu fui procurar ele. Falei, olha, prefeito assim, assim. E ele falou, poxa, eu fiquei 8 anos com um ex-prefeito e não tinha pensado nisso. Mas sabe por que o pessoal não pensa? Não é que a pessoa é má, mas não conviveu. Eu sei o que é lá. Eu ia muitas vezes lá na sexta-feira pegar um remédio. Só que, veja só, a sexta, a partir das 8, eu ia no pronto atendimento passar pelo médico, o médico dava a receitinha lá. Aonde tem o remédio? Tem que pegar no postinho. Só que na sexta-feira, depois das 8, já está fechado os postos de saúde. Tá, aí você tem que esperar sábado, domingo e segunda-feira para você pegar a sua medicação. Eu falei, isso é um absurdo, uma coisa dessa. E aí fiz o projeto, hoje vocês podem ir em todo pronto atendimento que tem um dispensário de medicamento, uma farmácia 24 horas. A pessoa sai do médico, mas não tem todos os remédios. Mas aquele que tem na rede, que tem no bolsão que o governo dá, tem lá para a pessoa atender. Então, no meu ponto de vista, é um trabalho social. Agora, é bom também deixar claro, vereador, que do primeiro projeto que o senhor citou, o custeio é das empresas que já fazem a exploração do âmbito funerário na cidade de Sorocaba, é isso? Não tem nenhum custo para o município. Porque, veja só, como nós sabemos que é uma mina de dinheiro o serviço funerário, então o que acontece? Daquele lucro que eles têm, que é grande, né? Porque, veja só, não morre todo dia gente que não... E muitas vezes a pessoa chega lá e fala, poxa, o caixão é mais simples, tal. Mas nós queremos... Então a pessoa pode, na hora, querer, não, mas eu não quero esse, eu quero outro. Só que ele já perde toda essa gratuidade. Aquilo é para atender as pessoas que mais precisam mesmo. Mas tem algumas empresas aí que falam a verdade. Na hora que chega lá, faz o nariz torto. Porque eles não gostam muitas vezes de dividir o lucro, não, hein? Eles gostam de ganhar tudo e a população que acaba ficando na miséria. Também tirou um vício que as pessoas tinham, de quando morria um parente, saía pedindo dinheiro para todo mundo. Vinha para a Câmara aqui, pedia dinheiro para todos os vereadores. Algum vereador se ficava emotivo com aquilo, fazia o funeral por conta dele, entendeu? Então, hoje tem, graças a essa lei, tem um recurso para que a pessoa saiba, está numa situação dessa, é lei e eu vou atrás da lei. Este é o programa Ponto de Vista aqui na TV Câmara Sorocaba e dentro de instantes nós estaremos de volta com mais um bloco. Hoje o tema é ação social e os nossos entrevistados são Cláudio do Sorocaba 1 e a professora Mazé de Almeida Lima. Dentro de instantes nós estaremos de volta, não saia daí. Programa Ponto de Vista na TV Câmara Sorocaba, canal 61.3, TV aberta digital, canal 6 da NET e também através do nosso canal no YouTube. É só procurar lá, Câmara Sorocaba. Nós estamos hoje entrevistando o vereador Cláudio Sorocaba 1 e também a professora Mazé de Almeida Lima. E o nosso tema do ponto de vista deste programa é justamente ação social. Bom, Mazé de Almeida Lima, eu tenho a honra de, dentro do meu currículo, durante vários anos, sido seu assessor na Secretaria da Cidadania. Então, como depoimento pessoal, posso dizer do valoroso trabalho e da valorosa contribuição que a senhora deu na área social do município de Sorocaba. E eu gostaria justamente de perguntar sobre sua passagem na Secretaria da Cidadania da Prefeitura, onde nós tivemos vários programas sendo desenvolvidos. Como é que foi essa experiência? Olha,
Primeiro, eu acho que foi tão gratificante. Na época eu queria entrar na política e vereadora, não sei o quê. Hoje eu falo, eu fui secretária de cidadania e me realizei. Sou uma pessoa realizada. Eu acho que não é tudo que você gostaria que dá tempo de você fazer. Se bem que eu tive o privilégio de ficar 8 anos. E deu tempo de ver resultado de muita coisa. Esse trabalho que hoje é feito, eu sou assim a maior observadora do que dá certo, porque não dá, e do que deu certo e porque não deu. Também quero dizer que, por acaso, hoje eu moro no centro da cidade, né? Então, eu estou vendo claro ali um problema social muito sério, que é a população de rua. E eu vejo em debate muito aqui na Câmara isso. Sabe, eu fico pensando, falei, por que as pessoas não perguntam para as outras por que com ela dava certo? É muito estranho que na política tenha isso. A política, ela tem uns vícios de eu não vou continuar o que o outro fazia, para não dar o gosto. Eu vou fazer do meu jeito. Só que você fica só 4 anos. E aí, de repente, você fica 4 anos experimentando uma coisa que alguém já experimentou. E já viu que não deu certo e que tem que ser feito de outro jeito. Então, eu sou sumamente realizada com o que eu fiz. E vejo que hoje Sorocaba atravessa uma situação muito difícil. Porque nós estamos aí hoje com um número enorme de desempregado. Muito. Que eu não tive tanto isso, mas hoje eu vejo que a situação é muito mais difícil. Porque o desempregado, ele não sai para a rua pedindo esmola. Ele vai procurar os meios legais para saber como ele pode ser ajudado. E hoje esses meios legais que ele pode procurar estão assim, defasados. Eu até estava vindo aqui para a gravação do programa e num determinado semáforo parei atrás de um veículo e esse veículo foi abordado por um morador de rua. E esse morador de rua dizia, olha, o senhor pode me dar uma moeda? Eu quero tomar uma pinga. Foi essa a frase. Em 5 segundos de conversa, obviamente que eu não pude perceber o teor da conversa, mas este senhor disse, bom, eu vou te dar uma moeda porque você foi sincero. E a minha pergunta para os senhores é justamente sobre isso. O véu da moralidade brasileira, ele está tão fragmentado assim que, em detrimento de uma pessoa ser honesta, ela recebe um prêmio, mesmo que seja para um fim que não é tão bom assim? Olha, eu lembro quando nós lançamos a campanha Esmola não dá futuro, você conhece bem, nós tivemos um problema até com a situação da caridade que se fala nas religiões. Porque esmola não dá futuro, dava a impressão que a gente estava pedindo para não dar esmola. Quando houve essa campanha e que a gente foi criticado, ela deu certo. Porque as pessoas começaram a perceber que se você quiser ajudar alguém, você tem um meio legal de ajudar. Ou você procura uma entidade que faz aquele trabalho, ou você procura o próprio órgão do município, mas você percebe que as pessoas começam a não pedir muito quando as pessoas também não dão. Sorocaba é tido como uma cidade que ela é assim extremamente solidária. Nós acompanhamos uma pessoa que pedia ali na imediação do regional, por ali, e um dia nós tivemos a pachorra de andar atrás dele e saber quem ele era. Ele vinha de Itu, das 6 até as 9 da manhã, ele arrecadava aí uma base de uns R$300, e depois nós fomos seguindo, chegamos até a casa dele, em Itu. Ele tinha uma casa boa, um sobradão, e tinha uma aposentadoria, porque ele tinha uma deficiência, que a população tem que saber que o deficiente tem um salário. Ele tem um salário. E a mulher pensava que ele vinha para Sorocaba para estacionamento de carro, para essas coisas, para ser flanelinha, e não era esmola mesmo. E aposto que tem pessoa que dava esmola para ele que não tinha a casa que ele tinha. Nós temos um outro caso muito
conhecido, que era aquele rapaz que ficava com uma bola de basquete lá embaixo no Campolim, com uma cadeira de roda e uma bola de basquete. Aquele rapaz, ele tem uma senhora residência em Salvador, vinha em Sorocaba, ficava 15 dias, arrecadava para passagem, para ir embora e para ficar bem. E depois ia para outra cidade que também... Então, a gente já sabe de tudo isso. Então, esse trabalho, quando o município lança uma campanha, ele já estudou, ele já sabe, ele já fez um planejamento daquilo. E a população tem que ser avisada disso. Hoje, se uma pessoa pede para beber pinga e você dá, aí você mesmo vai criticar outro tipo de droga, porque o álcool é uma droga também. Não deixa. Fazemos um trabalho grande contra as drogas e damos para a pessoa comprar a pinga, né? Que é a maior droga e a mais barata. Agora, vereador Cláudio Sorocaba 1, o senhor tem uma atuação também junto a toda essa questão social e também tem uma atenção. As pessoas precisam se profissionalizar, as pessoas precisam ter esse vínculo profissional para poderem se resgatar, porque senão fica difícil. Né? E pegando um gancho da conversa da Mazé, eu sempre falo, Mazé, você tem que dar a vara para a pessoa pescar. Porque se você dá o peixe, e eu desde essa época que você fez aquela campanha, eu nos cruzamentos, eu sempre tinha esse costume de dar. Mas depois você fez um trabalho tão sério que eu guardei isso na cabeça também. E hoje, infelizmente, o pessoal, eu paro no semáforo, a pessoa vem, pede, fala, não tem. Porque eu fico vendo, você falou da droga, a pessoa, ele usa o dinheiro, ele pega o dinheiro, daqui a pouco ele está lá cheirando uma cola, tá, um crack, porque hoje a pedra de crack é a mais em conta que tem. Então, veja só, eu estou ajudando ele a se matar. Né? Então, eu desde aquela época que você fez aquela campanha até hoje, em semáforo, não dou mais. Então, nós temos que dar o quê? Dar a vara para a pessoa. Dar a vara para olha, o rio está ali, a minhoca está aqui, vai lá e pesca. Porque, veja só, eu fico pensando, eu também, quando vim no Paraná, eu tinha o 4º ano primário, né? Sempre trabalhei na roça, fiquei uns 3 meses procurando emprego e não achava, né? Porque a carteira branca, tudo. Então, o que acontece? Se eu tivesse acomodado também, eu estava lá atrás e talvez eu podia estar na rua aí. Então, acho que você falou uma coisa, a pessoa tem que correr atrás naquilo que tem que profissionalizar, tem que trabalhar, estudar e correr atrás também. Você tem que ter um sonho, correr atrás, porque senão você acaba. E o trabalho social das entidades que nós temos em Sorocaba, que são muitas, que fazem esse trabalho, sim, de encaminhar as pessoas. Lá eu lembro na época, quantos trabalhos vocês fazem, tem também as outras entidades que você participa, que fazem isso daí. Então, isso é gostoso, você ver as pessoas que entram numa entidade, pega aquele conhecimento e depois sabe, e amanhã depois está ajudando. Sabe, Cláudio, também porque o profissional, o funcionário que é funcionário público, por mais que ele esteja trabalhando nessa situação de dar apoio para as pessoas que estão precisando e que vão lá na prefeitura, ele não tem aquela formação para aquilo. Então, nós mesmos, na época, eu não tinha agente social para fazer aquele trabalho. Eu fui procurar uma entidade que já fazia isso, repassando uma verba para a entidade fazer o trabalho. Na época era o CRAME. Hoje nós temos outras aí. Era o CRAME que já mexia com essa população de rua e principalmente com criança. Porque quando o pai pede, o filho vai pedir também. Certo? E na época, nós tivemos um projeto que demos o nome de Travessia, que foi um trabalho em cima daqueles meninos com rodinho, que já estão voltando. Nós tínhamos os meninos que ficavam no semáforo com rodinho e uma garrafa d'água para pegar dinheiro. Só que naquela época a gente percebeu que até ele estava achando que aquilo era um trabalho, mas nós percebemos que eles marcavam o carro quando passavam no semáforo e no outro a pessoa já era assaltada. Porque ele via que tinha ali um celular fácil ou uma bolsa fácil. E nós, naquela época, fizemos esse projeto que deu certo. O Anderson participou disso. Deu certo. Nós pegamos 20 meninos e os 20 meninos foram fazer um curso que, na época, eles não tinham nem como fazer, porque o Senai já pega quando você tem a base de ensino, você tem já o fundamental. E eles não tinham. O Senai foi parceiro total. Ele adaptou um curso para quem não tinha o ensino fundamental, porque eles não tinham. E eles se formaram como pedreiros. Alguns eu encontro aí, tão ótimos pedreiros. Outros não ficaram naquilo, mas arrumaram outro emprego, aprenderam a conviver
Nós só perdemos de 20, perdemos 2 porque foram assassinados, porque já estavam no mundo da droga. Mas são coisas que dão certo e que por exemplo, a secretaria não tem condição de levar um projeto desse, mas tem uma entidade que tem. Então, repasse o dinheiro para aquela entidade fazer. Estamos com o programa Ponto de Vista, interessantíssimo na data de hoje. Daqui a pouquinho nós retornaríamos no nosso terceiro bloco desse programa. Fique daí, porque nós estaremos de volta dentro de instantes aqui na TV Câmara Sorocaba. Estamos de volta ao programa Ponto de Vista aqui na TV Câmara Sorocaba, canal 61.3, TV aberta digital, canal 6 da NET ou através do nosso canal no YouTube. Em qualquer parte do planeta você pode acompanhar a programação aqui da TV Câmara. É só se inscrever lá no nosso canal no YouTube. Estamos conversando nesse programa sobre ação social e os nossos entrevistados são Cláudio Sorocaba On, vereador, vice-presidente da mesa diretora aqui desta Casa de Leis e também a professora Mazé de Almeida Lima. Mazé, as pessoas que estão em casa querem orientação. Se nós não podemos distribuir esmola nos semáforos, gostaríamos de ajudar alguma entidade. Como identificar as entidades realmente comprometidas com a causa social na cidade? Olha, primeiro, Sorocaba é a cidade que acho que mais tem entidades beneficentes e sérias. Porque as que não são sérias estão caindo fora. Estão vendo que tem que trabalhar mesmo. Uma das dificuldades que as pessoas têm é de achar que todo mundo que trabalha com entidade, eu outro dia fui lá pedir, não deu. As entidades, elas também, para poder ajudar, elas têm os critérios, entendeu? Tem que estar dentro daquilo. A entidade, primeiro, para ela se tornar entidade, ela tem que fazer todo um trabalho burocrático e passar pela Câmara, ser aprovada aqui, utilidade pública, para que se saiba se ela é uma entidade realmente séria e vai fazer um trabalho em cima daquilo. E ela tem um convênio com a Prefeitura. A Prefeitura repassa uma verba para as entidades de acordo com a demanda do que tem. Por exemplo, a nossa cidade hoje está precisando muito de um trabalho com drogados. Então, a entidade que abraçar essa causa, com certeza o prefeito vai se sensibilizar e vai passar uma verba. Então, ao invés de você dar o dinheiro da pinga, você procure uma entidade que faça esse trabalho, não com a comunidade. Nós temos em Sorocaba várias. Nós temos deficiência na cidade de internação. Nós não temos isso na nossa cidade. Mas de fazer um trabalho com o drogado e para que ele frequente o CAPS, para que ele seja tratado, para que ele tenha palestras e para que ele saia disso, tem. Então procura, nós temos aqui na cidade. Outra necessidade é de você conhecer a entidade. Não custa, as entidades fazem almoço, a pessoa vai no almoço, almoça, bebe, encontra amigo. De quem era a entidade? Era de uma entidade, mas não sei. Vá conhecer, eu acho que a pessoa tem que conhecer. Quem gosta de ser voluntário, tem tantas entidades precisando de voluntários, porque hoje as entidades não têm dinheiro para pagar profissional. Por exemplo, nós temos, e até fui eu que montei o Movimento de Mulheres Negras, nós temos hoje, elas estão atendendo... Agora, nesse momento, estão atendendo 10 mulheres
com criança e tudo. Ah, mas não é só a mulher que apanha? Não. A mulher que apanha, quem atende é o Sim Mulher. Porque ela vai na delegacia, a delegacia é quem encaminha. O Momunes não. Ele pega essa mulher que o marido largou na rua, que foi despejada porque o marido abandonou e não tem dinheiro para pagar a casa. Nós temos aqui hoje até uma haitiana internada lá com elas, temos uma índia internada lá com ela, que vem à busca de serviço aqui e não encontra e fica pela rua. Então, quando uma pessoa está na rua e ela quer realmente ser ajudada, ela tem aonde procurar. Quem está na rua pedindo dinheiro para pinga é porque não quer ser ajudado. Então, vamos saber como é que nós vamos encaminhar essa pessoa. Nós conseguimos, na minha gestão, nós conseguimos achar famílias fora de Sorocaba que estavam procurando a pessoa. E a pessoa estava aqui perdida. Então, não adianta pegar a pessoa, tirar daqui, pôr para lá, de lá pôr embaixo da árvore. Não. Vá saber por que ela está na rua. E vá procurar por ela. Ela não tem condições de mais. Ela perde esse vínculo e depois ela não encontra. Nós temos em Sorocaba a PAI. A PAI cuida do deficiente com uma propriedade que escola nenhuma tem esse perfil. Fala-se hoje que a escola, o deficiente pode ir para uma escola normal. Ele até pode ir. Mas ele não vai ter aquele trato que ele tem dentro da entidade. Cláudio Sorocaba 1, inclusive agora acabamos de citar a PAI, durante a sua gestão como presidente, nós tivemos um grande avanço aqui de ser receptor também de mão de obra advinda da PAI, é isso? Nós fizemos um convênio, para mim foi um orgulho fazer esse convênio com eles, porque nós temos hoje, mas aqui na casa, já, acho que está no segundo ano já, ou terceiro, eu falo crianças especiais, né? Mas 2 jovens que estão trabalhando aqui, um menino e uma menina, que nos ajudam com a papelada, corre para lá, para cá. Vendo? E são bem, olha, tiveram uma aceitação nessa casa, isso é gostoso. Né? Então, veja só, foi esse convênio. E serviu de modelo, porque quando eu estava na presidência, muitas câmaras da região, prefeitura da região, mandaram para ver para nós como que nós fizemos o contrato, porque eles também tinham interesse de fazer na cidade deles. Serviu de exemplo, né? Serviu de exemplo. Então, eu fiquei muito feliz quando, na minha presidência, a gente pôde fazer esse contrato com eles. Então, como é bom você ajudar. Por isso que eu falo, o trabalho voluntário, o trabalho que as entidades fazem, é de tirar o chapéu. Hoje 80% do trabalho, eu sei porque eu fui fazer essa pesquisa, 80% do serviço social da cidade aí, do atendimento, é a entidade que está fazendo. Não existe um projeto hoje dentro da prefeitura que fale, esse projeto é da prefeitura e está fazendo isso. Se você acha que tem, procure e vá se certificar. Mas nós precisamos, esta casa, a Câmara Municipal, já vem cobrando muito, tem vários vereadores aqui que trabalham em cima, principalmente tem algumas bandeiras que na parte social, e cobrar mais o executivo, porque, veja só, não podemos deixar também, mas só na costa das entidades. Porque o Anis falou uma coisa que, enquanto a gente estava batendo um papo informalmente, quando os vereadores tinham condições de enviar emenda para as entidades, ficava mais fácil, porque eles podiam ter trabalho. Hoje não, eu falo, os minguadinhos que o executivo, principalmente nesse momento de crise, estão repassando para essas entidades e elas muitas vezes acabam deixando de atender. Então isso para nós é triste, porque muitas mães não têm como cuidar do filho, porque se colocar uma criança especial, igual esse trabalho que a PAI faz, se colocar dentro de uma sala com 40 crianças e um coitado de um professor ou mais um auxiliar, não vai, infelizmente, né, vai acabar piorando a criança, que a criança vai sair mais nervosa ou irritada lá dentro. Essa semana nós tivemos um exemplo, sábado, um cidadão que circula pelo centro da cidade estragou uma obra do Bruno de Justo e da Catedral. Sabe? Então, foi um choque, porque foi para restaurar, em São Paulo, ficou meses, foi pago uma soma alta, colocou na quinta, no sábado ela estava destruída. Então, não é que eles têm o direito de ir e vir, não. Eles têm o direito de ir e vir, mas também desde que não prejudique. Com urbanidade. Não é verdade? Não é. Então, tudo isso tem que ser discutido. E é a Secretaria Social que tem que fazer. Não é a polícia. Exatamente. Não é a polícia. Como hoje se fala que é a polícia que tem que ver isso. Não é a polícia. Se ele não é bandido, se ele não é ladrão, se ele está ali,
A polícia não pode prender. Exatamente. E não vai poder falar para ele sair daqui, porque ele vai ali, depois ele vai lá. Tem que ser um trabalho social em si. A Secretaria de Assistência Social que tem que fazer. Esse programa precisaria de várias horas para nós discutirmos os temas aqui, mas eu não posso finalizar esse programa sem antes questioná-los por algo que tem íntima ligação com os dois entrevistados e que, na minha opinião, é uma das bases na solução dos problemas sociais, que é a questão moradia. Vereador, a moradia é importante para que essa pessoa tenha o mínimo necessário para começar o seu crescimento social. Sim, olha, Anderson, você está corretamente, porque as pessoas muitas vezes que pagam aluguel e ganham lá os seus 800 mil reais, lá ele paga 600, 700 de aluguel. Fica difícil. Eu sei, parece que você tem um alívio, porque eu lembro quando eu fui sorteado em 92, mas com uma residência lá no conjunto habitacional Júlio Mesquita Filho, que era Sorocaba 1, né? Então é uma alegria tão grande, parece que você sai daquele sufoco. E aí você, parece que você vê a vida diferente. E as coisas começam a caminhar. Né? Dignidade, Dignidade. Né? Então você tem um endereço, você sabe que é seu. Eu vou demorar 25 anos para... Não tem problema nenhum. Mas você sabe que a hora que você pagar é seu. Né? Esse ano, agora em janeiro, veio a última parcela da minha casa, R$9. Né? Então, veja só, que tem, quando lá atrás teve muita gente que vendeu, não vou ficar aqui 20, 25 anos pagando. Então a moradia, Anderson, é o principal de tudo, porque você tendo a sua moradia, você tem dignidade, eu tenho meu endereço. Então o que falta muitas vezes o município investir também nessa parte. Mazé de Almeida Lima, quantas famílias assentadas na sua gestão? Dá para fazer uma contabilidade? Olha, esses dias eu estava pensando, nós tivemos assim... Não foi aquele top em questão de índice, de números, mas nós fizemos a coisa mais bonita que podia ser feita. O ex-prefeito já tinha isso, você acompanhou, tinha que assentar aqueles que estavam em situação de risco. E isso foi feito. Nós deixamos, você participou disso, você sabe, todos assentados. Eu acredito que mais de 1000 famílias, né? Nossa. Foi um grande feito do ponto de vista social. Muito, muito, muito. E sabe que com tristeza eu vejo que hoje nós já estamos acumulando quase o mesmo número de pessoas que estão em situação de risco, situação vulnerável mesmo. Se você olhar pela periferia aí, as pessoas que estão morando em locais que não saíram dali e até voltaram. A gente vê com tristeza às vezes isso, né, Anderson? Que a pessoa volta porque ela vende o imóvel, isso também é errado da população, mas eu tenho a impressão que na nossa gestão a gente o que pôde, fez e bem feito. Porque você tem que levar a família, mas você tem que também fazer com que essa família goste de onde ela mora, saiba como morar num apartamento, porque você tirar uma pessoa... Que a gente tirava, que tinha galinha, cabrito, tinha tudo, e levar num apartamento. Fica difícil. Fica difícil. Essa adaptação tem que ser feita. Né? Essa adaptação tem que ser feita para eles também saberem como é que eles vivem em comunidade. Agora, quando você faz um trabalho pela metade, vai e joga lá, também não funciona. Mas eu lembro que você fez um trabalho após a entrega, que foi lá em cima no Jardim Tulipas, lá. Porque o pessoal, quando foi entregue, logo já começou. Não, poxa, eu vou vender, porque aí o cara fala, vou pegar 5 contos no bolso, ele acha que resolveu a situação dele. Você colocou lá um pessoal para fazer um trabalho, batendo porta a porta, incentivando a pessoa a ficar ali. Então, veja só, graças a Deus, hoje lá, acho que é um dos conjuntos que a maioria do pessoal que foi lá, que ganhou de fato aquele imóvel, continua lá ainda. Tá, mas porque o seu trabalho que você fez. Não adianta você entregar para eles e largar eles lá. Né? Já tem alguns conjuntos na cidade aí que infelizmente aconteceu isso, né? Fui na inauguração há 6 meses atrás e eu voltei agora para visitar. Você fica triste de saber. Agora, esse trabalho de adaptação era feito por profissionais da prefeitura que tinham o perfil, que gostavam do que faziam. Correto. E foi bem feito. Eu sempre falo, o navio pode ser grande, mas se tiver uma boa comandante, o negócio vai para frente. Obrigado. Esse é o programa Ponto de Vista aqui da TV Câmara, chegando ao final. Mazé de Almeida Lima, suas considerações finais e o seu ponto de vista sobre a ação social no município de Sorocaba. Eu quero dizer que o programa
ponto de vista, trouxe aqui o nosso ponto de vista, que às vezes pode não agradar a todos, mas é o nosso ponto de vista. Eu acho que o trabalho social em Sorocaba, neste momento, ele está precisando de um apoio muito grande para as entidades, neste momento muito grande. As entidades estão deixando de fazer o trabalho, estão fechando por falta de apoio. Não sei se é o repasse, não sei se é a morosidade, não sei se é a maneira que estão... Às vezes exige-se tanta burocracia de uma entidade e não é o trabalho burocrático, é a ação da entidade. Então, nesse momento, as minhas considerações são essas. Por favor, senhor prefeito, olhe pelas nossas entidades. Cláudio Sorocaba I, nosso vice-presidente da mesa diretora, vereador aqui desta Casa de Leis, suas considerações finais e seu ponto de vista sobre a ação social na cidade de Sorocaba. Eu, primeiramente, gostaria de cumprimentá-lo por esse programa, que é o Ponto de Vista, toda a equipe técnica, porque nós sabemos que muitas vezes nós ficamos aqui bonitinho, mas atrás tem uma equipe que trabalha para isso acontecer, então quero parabenizar vocês por esse trabalho e dizer que nós temos que pensar no amanhã, porque as pessoas que precisam estão lá, principalmente na periferia. Você vai na Zona Norte, você vai na Zona Oeste, eu tenho lá no Jardim São Marco, aquela onde que passa aquele córrego, se você chegar naqueles barracos que tem do lado, você fica muito triste, porque você não acredita que é dentro de Sorocaba, né? Na região norte também. Então nós não podemos mostrar só os corredores, as avenidas bonitas, cortado o capinzinho. Nós temos que trabalhar principalmente para as pessoas que mais precisam. Eu que vim da base, vim lá do pessoal que trabalhava no sítio, na roça, e eu falo sempre, muitas vezes minha casa não tinha piso, não tinha nada, era de barro, mas o barro bem bonitinho, batidinho, que a minha mãe fazia, e passava lá um vermelhão, mas eu não sei se você lembra disso. Então, veja só, nós também viemos de uma casa muito pobre. Pode ser pobre, mais limpo, né? Mais limpo, né? Então, a gente vê que se nós investir no social, nós estaremos garantindo o futuro da manhã, não só das pessoas, como de todas as pessoas que precisam de uma ajuda, não só do peixe, mas vamos dar a vara e ensinar ele a pescar. Muito obrigado aos nossos entrevistados, obrigado a você, telespectador, que esteve junto conosco aqui no programa Ponto de Vista pela TV Câmara Sorocaba. Nós gostaríamos de agradecer a direção-geral da coordenadora de TV aqui da TV Câmara, a jornalista Isabel Celeste, e também de toda a valorosa equipe de produção da TV Câmara Sorocaba que esteve junto conosco durante esse programa. Nós estaremos de volta na grade de programação aqui da TV Câmara com mais um Ponto de Vista a qualquer momento. O nosso muito obrigado, até mais, tchau, tchau.